Olá, pessoal. Hoje temos Fernanda Freitas, ela é gerente executiva do Banco do Brasil e presidente do Conselho da Sim Saúde. Fernanda, muito bem-vinda. Muito obrigada, feliz de estar aqui, feliz de poder falar sobre um tema tão importante, que é a saúde emocional, a saúde mental, é o que nos faz acreditar na vida, continuar, ter inspiração para fazer algo diferente. Estou feliz de estar aqui. Vamos lá então para o nosso bate-papo. Muito legal. Me conta um pouquinho da sua história na área da saúde, como é que foi a sua trajetória até esse momento agora? Vamos lá, eu desde muito jovem sempre fui uma amante das terapias, né, então já começando por aí, eu sou alguém que está no divã desde os 18 anos de idade e sempre acreditei na terapia como algo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, algo que nos permite atingir melhores patamares emocionais, porque a gente sabe aquilo que a gente tolera, aquilo que a gente não tolera, quais são as nossas potencialidades. As minhas 3 filhas, inclusive, também já frequentam o divã desde a infância e continuam até hoje e usam essas ferramentas de autoconhecimento para atingirem melhores patamares de performance em todas as suas escolhas. Mas a minha trajetória profissional nesse tema, ela começou quando eu entrei no meu primeiro banco. Acabei fazendo um processo de trainee, quando ainda fazia faculdade de administração de empresas, e eu fiz a Estadual de Santa Catarina, que é uma universidade que puxa muito para essa qualidade de vida, para a formação de times de alta performance, e a gente vai falar um pouco sobre isso, e não há como você evoluir para uma situação de alta performance sem trabalhar as suas potencialidades. Então eu juntava a minha terapia com o meu discurso de faculdade e entendia que tinha um campo aí gigantesco para atuar. E aí comecei a fazer, a minha primeira pós-graduação já foi em gestão de pessoas, naquela época muito voltada para a gestão de RH, muito voltada para benefícios, para salário, para carreira. Hoje a gente fala em segurança psicológica, né, mas naquela época era mais na esfera administrativa do departamento de RH. Esse banco que eu trabalhava era um banco internacional, que apesar de ter todo esse conceito na faculdade, quando eu chegava na minha prática profissional, ele era um banco que chamava as pessoas pela matrícula funcional, ele era um banco que tinha metas bastante alavancadas e diferentes aí dos outros bancos, inclusive dos outros pares, métodos de cobrança que às vezes não eram, tão simpáticos, vamos dizer assim, à percepção dos funcionários. E aí eu comecei a entender que a gente podia fazer diferente, que não é possível que você se forma em uma das melhores universidades do país e recebe um conceitual, uma prática, uma metodologia tão diferente do que acontece numa empresa de ponta internacional, né. E comecei a estudar, nesse meio tempo saí desse primeiro banco privado, resolvi ir para uma empresa que me permitisse aplicar essas questões mais modernas de gestão de talentos e entrei num banco do estado de Santa Catarina, já num caminho de federalização e de venda para banco privado. Era um banco que já anunciava que em poucos anos à frente ele seria ou incorporado por um outro banco ou vendido, alguma coisa do tipo. E aí eu tive, Jorge, a grande experiência da minha vida de conduzir times, tive uma carreira inclusive muito rápida nesse banco, entrei, no primeiro, né, no cargo de entrada, mas um ano depois eu estava no último cargo do banco. Tem um livro inclusive que conta o capítulo da história, foi a primeira mulher a ocupar esse cargo de liderança, muito jovem, tinha apenas 25 anos, e entrei já numa fase em que o banco se preparava para essa venda, para essa incorporação. E as pessoas tinham muito medo. Então eu estava numa empresa que, pelo próprio ramo que atua, é bastante alavancada em termos de exigência de resultado, que não tinha como cuidar das pessoas como elas esperavam, porque nem mesmo a empresa e os líderes daquela empresa sabiam o que aconteceria 2 anos à frente, quem ficaria, e as pessoas queriam segurança, queriam promessa, queriam alguma informação concreta, e a gente não conseguia passar isso, da forma como elas esperavam. Então eu entendi que naquele processo, que levaria uns 2 anos, eu teria que me formar psicanalista, e aí eu cometi as minhas loucuras. Eu me formei psicanalista durante esse período, fiz mestrado e Você não era, doutorado. então, você não Não era era. psicanalista. Não, eu era administradora de empresas, especialista na gestão de talentos, olha só. Mas gerir Legal. talentos, e usar as ferramentas de recursos humanos não é suficiente. Imagina você falar para alguém que não sabe se vai ter emprego daqui 2, 3 anos,
que você tem um bom salário, equiparável, inclusive, aos pares, que você oferece plano de saúde, que você contribui para uma previdência complementar, que você tem um bom ticket de alimentação, que você faz, ajuda as pessoas com o bombeiro, vale transporte, mas você não tem um plano de carreira. Que plano de carreira eu posso apresentar para alguém numa instituição que talvez não exista daqui a pouco tempo? As pessoas precisavam de segurança emocional para aprender coisas novas, para aderir ou não aderir a um plano de demissão incentivada, para se preparar talvez para uma carreira diferente em outra empresa ou para uma aposentadoria, que a gente sabe que muda muito, né, a rotina de vida, as expectativas, os relacionamentos. E aí eu fiz isso. Eu tive sorte que eu entrei nesse banco em 2004 e percebi que isso ia acontecer em 2005. Então, de 2005 a 2009, praticamente, quando eu me tornei Banco do Brasil, eu fiz essa trajetória de me formar psicanalista, e aí a formação em psicanálise, ela tem a bênção de exigir que você faça 200 horas de terapia como paciente, depois 200 horas de terapia como psicanalista voluntária. Então, psicanalista voluntária, eu comecei atendendo em hospitais psiquiátricos, mas também crianças, adolescentes, mulheres, e faltava muita hora para cumprir. No meu estágio, eu comecei a atender dentro da própria empresa. Como as pessoas se sentiam, isso inclusive virou um dos trabalhos de conclusão numa pós-graduação que eu fiz, quais eram as principais sensações que faziam as pessoas adoecerem num processo como esse. E foi muito bacana, porque 3 bancos privados participaram dessa oferta de compra, e era um momento realmente bastante tenso, mas eis que por questões políticas, uma medida provisória surge naquela época, naquele governo, e permite que o Banco do Brasil compre o Banco do Estado de Santa Catarina. E aí, naquele momento em que a principal informação de segurança, ou seja, o seu emprego continua. Eu ainda não sabia dizer como, nem em que condições, mas ele continua, porque o banco que está entrando é o maior banco desse país, é um banco de economia mista, que tem um espírito público e que vem com a proposta de cuidar das pessoas. O que eu não sabia era o como. E eu era uma das executivas que, inclusive, fiz a maioria dos desligamentos na época do banco antigo e o acolhimento das pessoas que estavam entrando naquele processo de incorporação. E aí eu vi que as pessoas começavam a revelar que o medo delas não era exatamente o que ia acontecer com a empresa, mas o tamanho do fardo e da responsabilidade que elas traziam em suas vidas pessoais. Então, funcionários que tinham filhos autistas e que tinham filhos com outras necessidades, vamos dizer assim, e que precisavam daquele emprego para sustentar essa condição especial, que tinham pais mais idosos, pessoas que não podiam mudar de cidade e que se perguntavam sobre o Banco do Brasil ter, por exemplo, a direção geral concentrada em Brasília, como que eu vou fazer se eu trabalho numa área como essa? E a gente conversava muito sobre você tem que estabelecer prioridades na sua vida. E isso serve para tudo quando a gente fala de inteligência emocional e de saúde mental, né? O que é melhor para você administrar uma adaptação numa outra área e ficar nessa cidade? Ou minimizar o impacto de adaptação, ou seja, ficar numa área muito similar, mas administrar uma mudança para um outro lugar. E as pessoas iam criando um plano A, um plano B, e iam colocando numa espécie de planilha os prós e contras, e a gente ia trabalhando os sentimentos de se imaginar num cenário ou num outro. Como, felizmente, essa incorporação levou um tempo para acontecer, foi possível trabalhar isso. Eu cheguei a colocar um divã na minha área para atender, e aí eu fazia um mesclado aí de estágio como psicanalista e a minha atuação como executiva. Mas o acesso à informação é muito importante, você chegar e dizer assim: "A gente tem um plano de incorporação, essas áreas têm data para serem extintas, porque já estarão internalizadas no Banco do Brasil. As datas são essas, então a gente tem uma margem de erro para cima ou para baixo, mas é pouca coisa. E esse é o tempo que você tem para conversar em casa com a sua família, para explicar o que está acontecendo aqui, para dizer: está tudo bem. A gente só precisa tomar a decisão de qual mudança é melhor para a gente." Então, algumas pessoas que tinham um plano de demissão incentivado e um valor a receber entenderam que o melhor plano era sair, outras entenderam que era para ficar, e tudo isso eu documentei. E documentei, e a gente chegou num nível de segurança, vamos dizer assim, a gente vai falar de segurança psicológica tão bom, Uhum. que as pessoas revelavam, inclusive, que tomavam medicamentos, às vezes um tarja preta para dormir, para controlar essa questão da ansiedade durante a noite, que só sonhavam com as potenciais mudanças, e também alguns anti-ansiolíticos para atravessar esse momento. E depois eu fiz a medição, depois que tudo isso aconteceu, com as mesmas pessoas, de como a vida delas estava e o que tinha melhorado
nessa questão de tratamento, como que elas estavam dormindo e quais eram os sonhos futuros. E foi uma história final muito bacana. Mas aí então eu entrei no Banco do Brasil e eu mesma não quis vir para Brasília naquela época, embora eu fosse da direção geral e estivesse em Floripa, porque eu queria ter filhos, queria ter mais filhos. E aí eu tive as meninas, eu tinha uma filha só nessa época de incorporação, depois eu tive as outras duas. Aí sim, eu já era psicanalista formada, atendia e comecei a direcionar toda a minha carreira para uma gestão de times de alta performance, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. Eu vou deixar para responder à medida que você for me trazendo as próximas perguntas. Não, legal, muito interessante a sua trajetória, porque de fato você consegue agregar todo esse lado de gestão de pessoas, como também um trabalho mais técnico, vamos dizer assim, né, voltado da saúde mental. Você comentou um pouquinho sobre segurança psicológica, e eu queria entender em mais detalhes o que que é segurança psicológica e por que que ela é tão importante quando a gente fala de empresas. Maravilha. Eu vou então fazer a distinção de 3 conceitos, tá. Quando a gente fala de saúde emocional, isso está diretamente relacionado a como a gente se sente, quando tem que tomar uma decisão na vida pessoal, na vida profissional, quando a gente tem uma perda, então imagine que eu passe na minha vida pessoal por uma separação, um divórcio, o quão eu estiver feliz comigo, vai ser exatamente proporcional à reação que eu vou ter e à superação que eu vou precisar para passar por um momento pessoal de crise. Então, se eu me gosto, se eu me admiro, se eu vejo as minhas qualidades, eu, apesar de estar triste numa situação de ruptura, eu vou saber onde buscar força para me valorizar e seguir adiante. Quando a gente fala disso, a gente está falando, de saúde emocional. Eu estou com as minhas emoções equilibradas, eu sei reconhecer cada emoção e sei lidar com elas. Não significa que eu não vou sofrer, que eu não vou chorar, mas significa que a minha capacidade de recuperação do meu equilíbrio emocional, ela é maior do que se eu não tivesse saúde emocional. Quando essa situação de saúde emocional ou insuficiência dela agrava, aí eu tenho uma questão de evolução para os pais de saúde mental. Então eu começo a ter, além das emoções, outros reflexos. Eu começo a ter insônia, eu começo a ter sinais de palpitação, eu começo a ter, às vezes, uma sensação de falta de ar provocada por uma ansiedade, eu começo a ter, às vezes, perda de memória, a gente fala numa certa estafa mental. Então, aí eu começo a evoluir de uma situação de uma saúde emocional mais frágil para questões que precisam ser tratadas e que já podem ser olhadas sobre o aspecto patológico. Talvez você precise de alguns medicamentos para voltar para uma condição mínima de saúde emocional para, por exemplo, enfrentar uma terapia. Só fazer a terapia numa situação em que a minha saúde mental já está afetada, às vezes não é suficiente. Mas tudo isso começa lá atrás, quando eu perdi a minha segurança psicológica. E aí eu vou trazer isso para o ambiente de trabalho. Quando a gente fala de segurança psicológica, é a capacidade que um profissional tem de chegar num ambiente de conflito, de discordância das suas ideias, por exemplo, e se manifestar contrário com argumento, sem entender que aquela manifestação oposta ao que aquela mesa ou aquele comitê diz é uma afronta, ou que de repente ele não tem conforto para contra-argumentar, ele precisa fazer as contra-argumentações, trazer as fundamentações e os pontos de vista. Quando há segurança psicológica, isso acontece naturalmente. E é daqui que surgem as grandes equipes de alta performance, porque é aqui que eu aproveito que a gente fala de diversidade de ideias, os pontos de vistas variados, porque eles sempre entrarão em conflitos saudáveis. Uma empresa que não tem segurança psicológica, digamos, a pessoa não se sente à vontade, segura, para contrapor ideias. Ela não consegue dizer que ela discorda, ela tem muito medo de assumir o erro, porque ela entende que assumir o erro é um sinal de incompetência que virá uma punição, e que assumir o erro, por exemplo, não é sinônimo de aprendizado. Só que quando a gente olha para a velocidade do mundo hoje e para tudo que a gente precisa inovar para entender os perfis diferentes dos consumidores, principalmente depois da pandemia, que uma série de valores acabaram sendo fortificados e solidificados numa velocidade muito maior do que a gente previa. Quando a gente olha para esse consumidor mais crítico, se eu não apostar em inovações que eu vou errar, mudar, flexibilizar, corrigir, tudo muito rápido, eu normalmente vou me tornar uma empresa obsoleta ou pouco interessante num curto espaço de tempo. Então, o processo de experimentação
ele está diretamente ligado à tolerância ao erro. E essa tolerância ao erro de entender isso aqui eu errei, eu vou corrigir, vou fazer de novo e não só vou assumir que eu errei, como eu vou divulgar esse erro, para que outras equipes não precisem passar pelo mesmo erro para chegar num acerto e atender a expectativa de um cliente. Então, quando essa segurança psicológica para se manifestar livremente com a sua opinião, ou seja, eu me sentir seguro para o debate, para trazer ideias, sem ninguém dizer para mim que a ideia que eu estou trazendo é idiota ou inaplicável, mas pelo contrário, para as pessoas, inclusive, abraçarem a minha ideia numa experimentação pequena e ver se aquilo realmente tem um valor agregado e depois eu fazer a escalada daquela inovação, vamos dizer assim, e aí sim eu começo a investir, aí eu vou falar de controle, aí eu vou falar de divulgação, aí é que eu vou entrar efetivamente na implementação. Então, sem segurança psicológica não tem essa experimentação e essa inovação. E sem essa inovação e experimentação eu não tenho times de alta performance, eu não tenho uma inovação que realmente alavanque a empresa de patamar, eu não tenho ideias que façam sentido para um cliente, eu vou ter só um cliente específico, um grupo minorizado, porque eu vou sempre fazer mais do mesmo que eu já tenho feito até aqui. E uma coisa certa que a gente sabe no mundo corporativo é que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para um futuro melhor do que o presente que nós vivemos. Então, Um explicando. Não, desculpe te Imagina. interromper, mas um conceito tão simples, mas tão simples de entender, mas tão difícil de aplicar, né, me parece. Sim, até porque as pessoas, quando não há segurança psicológica, para você ter uma ideia, as pessoas têm medo de especificar a sua ideia. Então, elas trabalham mais com ideias genéricas, que você às vezes não entende muito bem como que se aplica, como que se executa, tá? Como que eu tiro isso de uma ideia, de um papel e transformo isso realmente numa metodologia prática? Como que eu vou medir por indicadores o valor o potencial dessa ideia e o quanto efetivamente eu conquistei de valor real, como que eu volto e vejo o que que deu errado, ou o que que pode ser melhorado. Então, se você não tem essa liberdade, as pessoas não colocam e você fica com um monte de reuniões improdutivas, você fica com várias ideias que nunca têm acabativas, né, as iniciativas que nunca Uhum. chegam ao final. Você acaba, como você não consegue inovar, criticando mais a ideia de quem é mais audacioso e corajoso. Isso para a organização é muito ruim, é muito nocivo. Para o profissional também, porque eu diminuo a motivação desse profissional, eu diminuo os índices de realização profissional, os anseios de crescimento na carreira, porque quando você tem aquela sensação de que você não entrega nada, que você estuda, lê, apresenta, apresenta, mas você não sai do diagnóstico e você, quando sai do diagnóstico, não consegue comprovar que aquilo que você fez deu resultado, isso afeta diretamente a realização profissional e a autoconfiança e autoestima desse profissional. E aí a gente começa a entrar num processo de agravamento de saúde mental, que pode evoluir para uma depressão, para uma crise de ansiedade, bastante comum nos tempos de hoje, ou para um burnout, quando a gente já fala de uma situação bastante agravada. E aí a empresa começa a ter mais perdas, né? Porque se eu falar de burnout, eu estou falando de afastamentos que podem levar aí de 6 meses a 2 anos, em que além de eu perder aquele profissional, eu gero aqui um raio de desmotivação ao redor. Nas pessoas que achavam que a empresa deveria ter feito alguma coisa, nas pessoas que entendem que estão cometendo os mesmos erros que aquele profissional e podem ser vítimas de um adoecimento similar. Então você começa a aumentar o medo daquelas pessoas em se dedicar ainda mais àquela empresa, porque entendem que é preciso, e é mesmo, reservar uma boa fatia do nosso tempo para cuidar da qualidade de vida. A questão é que eu posso ter qualidade de vida no trabalho, se eu entender que aquilo me realiza. Então, ao invés de eu aumentar o meu estresse, eu aumento outros hormônios que são positivos, hormônios de prazer, porque isso volta como realização para o profissional. Então, a segurança psicológica ela é extremamente necessária para você reter talentos, para você alavancar a inovação, para você fazer a empresa crescer, para você pontuar nos melhores índices aí de melhores empresas para se trabalhar, de NPS de cliente. Eu não levo para ninguém aquilo que eu não tenho. A gente costuma dizer muito isso Uhum. no âmbito da psicologia e da psicanálise. Então, dificilmente eu vou deixar um cliente encantado se eu não for encantada pela empresa que eu trabalho. Então, eu acho que isso resume bem, e aí a gente vai conversando sobre isso. Eu posso trazer alguns exemplos aí da minha trajetória. Legal, Fernando, muito interessante mesmo. Quando a gente fala de saúde mental, parece que o mundo acordou para a saúde mental
com a pandemia do Covid-19, né? É, Ao mesmo tempo, tem se falado bastante de gestão de saúde populacional, né? Ou seja, como é que eu olho para uma população e como é que eu organizo o cuidado dessa população nos mais diferentes níveis. Como é que, como é que você vê a integração dessas duas questões, né? Saúde mental com a gestão de saúde populacional? Bacana. Então, eu vou começar pela saúde mental e aí eu vou trazer 3 ambientes diferentes, tá. Eu vivenciei a pandemia como presidente de um conselho na operadora de saúde lá de Santa Catarina. Essa operadora é uma operadora de autogestão, que a gente chama, ou seja, há tempos atrás, para melhorar, otimizar as receitas e despesas, a operadora adotou, o modelo de gerir o seu próprio risco. E aí essa diferença é bastante importante, porque eu poderia comprar um plano de saúde pronto, aplicar uma taxa em cima desse valor do plano de saúde, que seria a minha receita, e vender esse plano de saúde para o meu beneficiário. Então, tudo que ele gastasse além daquilo que ele paga em termos de mensalidade seria um risco de quem fornece o plano, não meu. E eu também teria minha receita limitada a 5% do que eu ganho como uma comissão em cima dessas vendas. Isso não permitia, esses 5%, e não estou dizendo que é esse o valor, mas essa modalidade de gestão não permitia que a gente investisse em qualidade de vida mesmo. Se eu quisesse fazer um programa adicional de prevenção à saúde, se eu quisesse focar na atenção primária à saúde, eu precisaria de mais recursos. Então, lá atrás, visando esse propósito maior de ter uma qualidade de vida, de alongar a vida das pessoas com qualidade, hoje esse é o propósito da nossa operadora, nós precisaríamos ter uma maior disponibilidade de recursos. E para isso, a gente internalizou o risco. O que significa que o meu cálculo atuarial, o meu cálculo de risco de subscrição, um pouquinho mais técnico, ele depende de eu acertar que as receitas que eu vou ter em termos de mensalidade e que são distribuídas por faixa etária, elas são suficientes para cobrir a sinistralidade que eu terei adiante. Beleza, e assim a gente seguiu com vários programas, pensando na qualidade de vida, pensando em oferecer soluções fora do rol da ANS que levassem para a pessoa uma condição de vida melhor, respeitando as especificidades de cada população. Quando eu olho para idoso é uma, quando eu olho para crianças neurodivergentes é outra, quando eu olho para a população mulheres é outra, e as necessidades dessas populações também são diferentes, assim como a trajetória de vida. Quando eu olho para uma mulher de 40 anos, eu obrigatoriamente tenho que fazer alguns exames para evitar o surgimento de doenças que vão impactar a qualidade de vida dela e que o tratamento pode ser bastante dolorido. Então, eu antecipo isso, mas eu faço um olhar específico para essa população. E assim nós fizemos com todas elas. Quando chegou a pandemia, nosso plano tem uma característica de ter uma concentração de pessoas em faixa etária superior, acima de 60 anos, por exemplo. E isso foi bastante complicado durante a pandemia, porque esse era exatamente o público, ou seja, a população mais sensível à Covid-19, com os casos mais graves, na época que não tinha vacina, com as internações mais caras. Então, a gente saiu de uma média de internação, para você ter uma ideia, de 20, 30 mil reais para uma internação de 300 mil reais. Então, é um desequilíbrio bastante severo nós tivemos no plano e em nenhum momento abrimos mão do nosso propósito de cuidar das pessoas de forma bastante próxima e com as melhores tecnologias. E tenho muito orgulho de dizer que nós fomos a operadora no sul do país que mais salvou vidas, e seja, atendemos o nosso propósito, mas tivemos que nos reinventar depois da pandemia. Benefícios. Nós tivemos que nos reinventar em termos de custeio, fazer colchões de solvência e de liquidez para prever outras pandemias, ou seja, ter um preparo maior, até porque eu continuo com o meu risco bastante evidenciado, que é à medida que as pessoas envelhecem, o uso de serviços de saúde ele aumenta e o custo também aumenta. Só que as pessoas acordaram para uma necessidade de autocuidado, que foi bastante importante. Então, entenderam que se a saúde tivesse melhor equilibrada, o impacto da Covid talvez tivesse sido menor. E aí eu tive uma adesão maior aos meus programas de prevenção, o que no médio e longo prazo também me traz uma economia. Esse aumento da consciência dessa população me ajudou bastante.
Obviamente que eu tive também uma procura maior pelo plano, o que também me ajuda, porque quanto mais vidas eu tenho dentro do plano, mais pulverizado é o meu risco. Ou seja, quem não tinha gente no plano de saúde, enfrentou aquele medo de repente não conseguir ser atendido ou de não conseguir pagar a conta de um hospital particular, também abriu a mente para olhar para essa necessidade de saúde, de prevenção e de ter um plano que talvez eu pague a vida inteira e nunca receba de volta, que era muito do que a gente escutava. Eu disse, mas o plano não é para isso. Ninguém contrata um plano desejando que tenha uma doença grave para utilizá-lo. A pessoa contrata o plano para, caso aconteça, né, uma situação desse tipo não desejada, ela tenha um plano B. Então, lá no plano, a gente teve esse lado benéfico e uma gratidão por aqueles que foram efetivamente curados por conta do atendimento mais rápido, bastante importante para a gente em termos de conscientização. No Banco do Brasil, e aí agora eu vou trazer um outro cenário, nós tivemos algumas medidas de proteção extremamente importantes também do banco, que colocou todos os grupos de risco em casa, e aí eu estou falando de uma outra população, pessoal que era asmático, tinha doença crônica, e essas pessoas ficaram extremamente gratas pelo cuidado que a empresa deu. E a gente teve vários movimentos voluntários que se criaram a partir desse sentimento de gratidão. Um deles, que eu posso citar aqui, que eu mesma fui fundadora e eu sou asmática e estava em casa, e nós fizemos um programa de mentoria direcionado às mulheres, na época, que treinou 60 líderes do Banco do Brasil, mas que até o final do ano passado, na quinta edição, nós atingimos perto de 5.000 lideranças treinadas a nível de Brasil. A gente falava, então, nesse movimento sobre saúde emocional, equilíbrio emocional, equilíbrio pessoal e profissional, a questão de vieses, porque às vezes a gente é engraçado, né? A gente tem muito comum, né, entre as mulheres, duas polarizações. Ou eu olho para todo mundo e me coloco em último lugar, então primeiro eu vou cuidar dos filhos, eu vou cuidar da minha equipe, vou dar uma atenção para casa e acabo não olhando para mim. Ou quando ela já chega numa situação de estafa e ela precisa olhar para ela, aí ela também não tolera mais, já passei a minha vida inteira já fazendo isso. Eu não consigo. E o ideal é que você venha equilibrando isso ao longo da vida. Mas além das questões que a gente fala aí de soft skills, né? Vamos trabalhar a questão de saúde emocional, relacional, a forma como você se comunica, segurança no falar, mas vamos entender também do negócio do banco. Vamos entender as ferramentas que nós temos, o que é esperado de nós como líderes numa agência, numa regional, numa área já de direção geral, e vamos tentar entender como que a gente conecta o que é esperado com o propósito da empresa, que é tão bonito e relevante, ser próximo e relevante na vida das pessoas em todos os momentos. Imagina numa pandemia a gente colocar esse propósito, qual é a possibilidade de alcance de transformações de realidade que nós temos. E aí o Banco do Brasil foi um banco, desde a liberação de todos aqueles créditos de assistência, mas também um banco que prorrogou operações de crédito, refinanciou, baixou taxa. Então, nós tivemos a possibilidade de ajudar muita gente na época da pandemia, mas as pessoas não conseguiam ver isso como propósito. As pessoas estavam com medo de pegar Covid. A gente teve funcionários do banco que foram contaminados, que passaram por situações bem difíceis. A gente tinha muitos clientes e usuários, agências lotadas, aquele 1 metro e meio de distância, não era possível. Então, tinha uma situação muito de pânico. E essa mentoria, ela ajudou as pessoas a fazerem escolhas intermediárias. Você não precisa chamar todo mundo para trabalhar, você tem que trabalhar sempre no híbrido. Eu vou ter gente em casa, eu vou ter aqui, eu vou ter cliente que eu vou atender por telefone, que vai vir aqui, eu vou atender com hora marcada. Eu tenho que flexibilizar de forma que eu encontre o máximo de equilíbrio nisso. Atender os idosos, talvez os grupos de risco de uma forma diferenciada, às vezes a domicílio. Então, a gente começou a criar alternativas como se a gente estivesse olhando para a situação de fora como um analista, e esse é o segredo quando você faz uma autoanálise ou quando você faz uma terapia. Saia desse conflito, desse sufoco emocional, olhe a situação de fora e, se não fosse você, quais seriam as orientações que você daria, as alternativas que você veria diante disso. Então, aqui, a gente falando de situações diferentes, empresas diferentes, mas eu vou trazer um terceiro ponto, que são os pacientes, inclusive, que hoje mais ocupam os meus momentos de terapia. Muita gente que ficou isolada não olhou pelo lado da proteção, olhou pelo lado da falta de liberdade, olhou pelo confinamento, olhou por estar sozinho sem companhia, e esse prejuízo do convívio social, ele foi muito grande.
Então nós tivemos, assim, pensar nos adolescentes que começaram a sair e interagir, que ficaram 2 anos trancados em casa e que fizeram a sua colação de grau e que só tinham como estudar e que não conseguiam extravasar aquele tanto de energia, o quanto que isso prejudicou hoje nos relacionamentos sociais. Dificuldades de relacionamento, crise de ansiedade, dificuldade de se aceitar, diferente do que se vê numa tela. A gente teve um movimento paralelo de redes sociais e de intensa tecnologia e, obviamente, que adoeceu muito mais quem, além da tecnologia, assistiu todas as matérias sobre a Covid, que era um pânico geral. Então, foi muito difícil. Nós tivemos um aumento gigantesco em alguns índices pós-pandemia, que são preocupantes, desde feminicídio até suicídio de adolescentes e suicídio no geral. Nós tivemos problemas de violência doméstica, porque as pessoas antes, elas alternavam os momentos com outras questões, ainda que eu tenha uma crise, uma relação difícil dentro de casa, eu fico 2, 3 horas dentro de casa. E as pessoas saem e se encontram só naquele momento. Não, elas passaram a ficar 100% dos momentos juntas. Então, quem tinha já uma questão de saúde mental abalada, ficou 100% conectado com essa visão no seu momento de isolamento. E isso agravou uma série de questões de ansiedade e questões que precisavam ser tratadas com uma maior seriedade. Isso explica, inclusive, essa alavancagem nas curvas de suicídio, o que é um índice bastante triste. Por isso que depois da pandemia, a gente voltou com 2 grandes pilares, vamos dizer assim, de percepções. Quem entendeu que o isolamento é algo fantástico, porque ficou em casa, tinha uma boa relação familiar. Eu, por exemplo, consegui ficar com 3 filhas muito mais tempo do que eu tive oportunidade de licença maternidade. Para mim, casei na pandemia. Você imagina que a maioria das pessoas, os índices de divórcio são muito maiores do que os índices de casamento. Então, eu que nem queria casar de novo, me reencontrei na pandemia. Bom, já que todo mundo aqui é asmático, você não pode ficar saindo e voltando, então fica. Nunca mais saiu, né? Ficou. Então, mas as pessoas se veem trabalhando em outro país, conhecendo outras culturas, e olha o quanto que isso agrega de qualidade numa organização, que diz assim, ó, se o sonho é fazer um intercâmbio, sem problema, vai. Você quer ficar 6 meses nos Estados Unidos, 1 ano? Vai, eu não preciso mais ficar negociando as suas férias, eu não preciso fazer uma licença interesse, aproveita, vai, estuda como é o mercado e me traz inputs para a gente conseguir inovar aqui. Então, teve uma abertura de possibilidades fantásticas. E o outro lado Isso. também, gente que eu não tenho condição de trabalhar em home office. Eu preciso dessa interação social, eu preciso me vestir, me arrumar, sair de casa, mudar de ares, porque esse confinamento me faz muito mal. Lógico que depende de toda uma trajetória de vida, né, de questões bem específicas, de cada um. Aí vem a grande diferença quando a gente fala em segurança psicológica e em saúde. Quando a gente fala de saúde emocional mental, eu estou falando de uma pessoa. Cada um vai ter um indicador para se avaliar. Quando eu falo de segurança psicológica, ela é uma crença comum num determinado time ou numa organização. Então, se eu tenho numa organização uma crença de que não há segurança psicológica, até quem tem saúde mental e emocional pode ter impactos severos por conta do ambiente de trabalho. O Uhum. contrário também. Se eu tenho muito problema em casa, eu levo para o trabalho um pouco desse reflexo, mas a crença é como se eu falasse da maioria, é a cultura da empresa. Por isso que trabalhar segurança psicológica é muito difícil, porque cada um vai trazer de casa as suas percepções e eu tenho que criar nessa empresa um ambiente de segurança psicológica que mesmo que as pessoas tragam ali, elas se sintam seguras. Então, não é simples, mas é importante e necessário. E nesse sentido, Fernanda, você comentou aqui sobre prevenção, né? Quais são os maiores desafios hoje para implementar programas de saúde mental em ambiente corporativo? E vou emendar aqui, quais tipos de programas ou intervenções têm se mostrado mais eficazes e como é que vocês medem esse sucesso dos programas? Vamos lá, e aí é comum isso, acho que para a maioria das empresas, mas eu vou trazer algumas questões bem específicas do Banco do Brasil e também lá do plano de saúde, para você ver como muda a prática, o como, mas não o conceito. Primeiro que treinar as pessoas e trazer essa importância sobre a ótica de disseminação
é extremamente relevante. Todas as empresas devem fazer isso. A importância de você ter um equilíbrio na sua saúde, quando você fala de corpo, quando você fala de mente e quando você fala de emoção. Então, eu não estou falando a mente só no sentido de estar feliz, mas de dormir adequadamente, de fazer um repouso para que você tenha as suas sinapses sendo reconstruídas e para que você não tenha problemas de memória e outras questões relacionadas a cansaço. Porque se você tiver uma perda da capacidade de aprendizado, naturalmente, se você tiver um ritmo forte de trabalho, isso vai te trazer uma certa ansiedade, né? Você não vai conseguir acompanhar o ritmo, e aí você tem uma série de outras coisas. Quando a gente fala de equilíbrio do corpo, aí duas coisas são bem importantes. Primeiro, a alimentação, e a segunda, exercício físico. Isso em qualquer médico que a gente vai, escuta a mesma coisa. A questão é que no ambiente de trabalho, às vezes eu não termino um trabalho, daí eu estouro a hora do almoço, daí meu almoço já não vai ser aquele equilíbrio no prato, já vai ser uma coxinha. Daí à noite, quando eu chego em casa, eu compenso na janta aquilo que eu não almocei, aí isso interfere no meu sono. Se eu tiver devendo alguma coisa, o meu sono já vai ser pensando naquilo que eu tenho no trabalho e por aí vai. Então, essa questão do treinamento e aí os nossos programas de disseminação e de qualidade de vida no trabalho, a gente chama no banco de QVT, eles são extremamente importantes. Mas é uma catequização, tem que vir assim, tem que ser frequentes, você tem que medir, você tem que fazer um incentivo. O restaurante da empresa, não adianta falar de tudo isso, a pessoa não consegue almoçar em outro lugar, e o meu restaurante ele não é um restaurante que traz uma alimentação equilibrada. Então, é um conjunto de práticas. As atividades de QVT vão desde uma ginástica laboral, que ajuda bastante em você ter um alongamento, diminuir os riscos de LER e de outras dores que o próprio trabalho te traz por ficar muito tempo sentado, enfim. E essa ginástica laboral também ajuda bastante, mas o que mais ajuda e que eu vejo são as mentorias em grupos, que é aquele exemplo que eu dei que a gente começou na pandemia. Várias mulheres, por exemplo, conversando e que estão nas mesmas situações, ou seja, eu também sou gerente geral de uma agência, eu também tenho filhos, eu também ando 40 quilômetros para chegar no trabalho, e aí eu encontro alguém que faz exatamente tudo que eu faço e ainda faz academia e ainda tira um tempo para mim. E a gente tem que se preocupar com essa diversidade no grupo, de trazer pessoas que precisam ver outros exemplos e pessoas que estão dispostas a compartilhar suas experiências e de chegar e dizer assim, ó, no começo para mim também foi difícil, mas eu vou te ajudar. Nós vamos fazer um plano de ação e você vai me mandar semanalmente, nós vamos acompanhar aqui nessa cumplicidade. E aí, você anda o quanto hoje? E aí, o que que você fez? E aos poucos, eu tenho uma pirâmide que eu gosto muito, que é uma pirâmide que a gente fala de mudança de hábito, né? Uma mudança de hábito, ela se sustenta se você atingir três grandes pilares. Primeiro, é estar absolutamente convencido do ponto de vista cognitivo. Eu sei que se eu não andar, não cuidar da minha alimentação, eu vou ter problemas sérios de saúde, talvez não agora, mas depois, talvez eu não consiga ver meus filhos crescerem. Então, eu tenho certeza absoluta que isso é necessário. Então, convencida eu já estou, ninguém precisa me convencer de que eu preciso fazer isso. O segundo é a repetição do hábito. E aí não adianta negligenciar e procrastinar. Só funciona se você disser assim: ah, eu vou andar, faço uma meta factível, 2 vezes por semana, as 2 vezes por semana, 6 horas da manhã, faça chuva ou faça sol. Se a previsão de amanhã for da chuva, então eu antecipo a minha meta e faço hoje à noite. Mas eu vou ser rigoroso comigo e vou me priorizar nessa meta que é para mim. Essa repetição de hábito, se eu consigo repetir mais de 3 meses, eu tenho uma probabilidade gigantesca de mantê-la. E a terceira, que é extremamente importante para a consolidação, é eu começar a perceber os resultados, medir. E o meu resultado tem que ser anotado. Então, às vezes eu ando 3 meses e faço isso, mas eu não perdi peso. Mas você não fez para perder peso. Você fez lá atrás para ganhar qualidade de vida. Então, vamos anotar se o seu sono melhorou, vamos anotar se aquelas dores que você tinha. Então, essa avaliação no começo desse trabalho, ela é muito importante para chegar e dizer assim, eu estou dormindo mal, eu realmente preciso dormir melhor. Eu estou com uma digestão mais complicada, vamos ver se essa caminhada vai me ajudar. Eu sinto que me falta fôlego quando eu subo a escada do trabalho e eu vou anotar que em 3 meses eu quero subir essa mesma escada sem ter que parar na metade nenhuma vez. Então, eu vou trazendo metas que são simples, mas que vão me ajudar a fazer com que o cérebro entenda que tudo aquilo que eu fiz naqueles 3 meses mostrou sim resultado, ainda que eu não tenha perdido peso, que seja um dos indicadores. E por que que eu falo do peso? Porque é muito comum nas mentorias com as mulheres esse ser o único indicador. Ah, mas eu estou caminhando, acordo cedo, faço isso, faço aquilo, não perdi nenhuma grama. Mas e o resto? Ah, não, o resto eu não olhei, porque o meu medidor é balança.
Então, essa questão de ter indicadores de largada e ter a mensuração desses indicadores é extremamente importante. A mentoria e o coach em grupo ajuda bastante, porque quando você faz só one-to-one, às vezes o mentorado não está muito envolvido na mentoria, ou o mentor não tem muito tempo. Então, é que nem trabalho voluntário em que está tudo concentrado numa pessoa só. Se aquela pessoa tem qualquer problema e não consegue continuar o trabalho voluntário, ele morre. Por isso que você precisa engajar outras pessoas. E quando as pessoas começam a colocar os resultados, acontece um movimento no nosso cérebro, dizer assim, nossa, que vergonha, eu estou aqui nesse grupo, todo mundo coloca foto correndo de manhã, só eu que não, e as outras começam a puxar. Então você, para não passar pelo constrangimento, também começa a seguir nesse bom hábito. E ele resolve a questão social. Às vezes, se eu não tenho muita gente para conversar, eu criei ali um networking para uma boa causa que vai me levar adiante. Eu trouxe aqui algumas, né, algumas das práticas, mas posso trazer outras aí ao longo da nossa conversa. Muito legal, uma verdadeira aula aqui, Fernando. É, a lei número 14.831/2020 de 2024 instituiu recentemente o Certificado de Empresa Promotora da Saúde Mental. A proposta é que, a partir do momento que a organização cumpra as iniciativas apresentadas no texto, uma comissão certificadora nomeada pelo governo federal vai fazer uma avaliação a fim de conceder esse certificado. Como é que vocês estão se preparando para esse certificado? Vamos lá. Na verdade, tudo o que traz a lei, ela é uma lei bem recente, é uma lei de março, agora finalzinho de março de 24. Ela fala sobre programas de incentivo à saúde, ela traz exatamente ferramentas de qualidade de vida, ela traz indicadores de diversidade, a lei traz treinamentos com ações previstas. E aí eu vou trazer aqui no paralelo, o Banco do Brasil, todos os pontos que existem na lei, o Banco do Brasil já atende. A busca pelo certificado seria algo muito natural. Mas o banco, por exemplo, ele tem um canal de denúncia, eu vou pegar esse item específico da lei, e diz, ó, você tem que ter um canal de denúncias, você tem que ter um canal de acolhimento, você tem que entender os grupos minorizados. Nós temos um canal de denúncia que atende desde denúncia de cliente, denúncia de funcionário, denúncia de fornecedor, e categoriza, por exemplo, se esse cliente ou esse demandante que entrou no canal tem alguma necessidade específica. É um PCD? Ele está falando de alguma questão relacionada a uma mulher que foi vítima de um assédio sexual, ainda que não seja dentro do banco, mas usou o meu canal para denunciar. Alguém que se sentiu vítima de uma ação de racismo. Vamos colocar aí várias questões. Então, o canal acolhe, é uma empresa terceirizada, apartada, para ter total imparcialidade do processo de apuração. Ela categoriza. A equipe que faz esse acolhimento, ela é formada por profissionais capacitados. Eu estou falando de psicólogos, eu estou falando de pessoas que têm conhecimentos jurídicos, que têm esse tato para acolhimento. Você pode, inclusive, no canal do banco, se for uma mulher e quiser falar de alguma coisa mais constrangedora para você, você pode dizer assim, eu quero ser atendida por mulheres, de ponta a ponta. Então, quando a gente olha, as outras empresas ainda estão assim, eu estou tentando fazer o meu canal funcionar. A gente já tem um canal que entende as necessidades específicas de populações específicas e de grupos minorizados e que faz todo um acolhimento diferenciado. Por isso que eu estou dizendo que a gente está bastante acima. Em termos de qualidade de vida, nós temos muita coisa, inclusive o transbordo daquilo que acontece dentro da empresa para um SESMIT, por exemplo, ou para o próprio plano de saúde, que vai trazer uma esteira qualificada para um atendimento psicológico, psiquiátrico, se aquela pessoa estiver numa situação de saúde mental. Então, é uma esteira mais rápida e é um atendimento específico que, inclusive, conta com médicos que conhecem a realidade do ambiente de trabalho. E isso existe não apenas no plano de saúde principal do Banco do Brasil, que é o maior plano, mas também no meu, por exemplo, que era do Banco do Estado de Santa Catarina, e a gente tem um concierge lá, por exemplo, que faz todo esse acolhimento, entende e atua de forma preventiva para que uma crise de ansiedade, por exemplo, não agrave para um burnout. E aí a gente tem as maneiras de trabalhar, que além da medicamentosa, caso necessário, por meio de um psiquiatra, a gente tem as questões terapêuticas e a gente tem uma reprogramação do estilo de vida, que é extremamente recomendada e que é acompanhada nesse processo de tratamento. Então, isso existe. Existe, e aí quando eu falo treinamento, vários, hoje o treinamento que eu mais tenho feito, inclusive, é sobre letramento de diversidade, porque a gente está tentando trabalhar os vieses
de quem, de forma involuntária, acaba afetando a saúde emocional dos demais. Então, você imagina que eu, de forma involuntária, posso falar alguma coisa que faz com que aquela pessoa se sinta agredida pela minha falta de conhecimento, pela forma como eu abordei o tema, pela linguagem que eu usei, e que se de repente eu fosse melhor preparada para usar uma linguagem inclusiva, uma comunicação inclusiva, talvez eu mitigasse esse impacto involuntário que eu posso gerar nas pessoas. Então, hoje a gente fala de letramento para explicar, dentro do conceito de diversidade, o que são os PCDs e como que nós podemos ter uma relação que seja mais motivadora, de mais reconhecimento e mais inclusiva. Quando eu falo dos neurodivergentes como um todo, em todos os espectros de autista ou dos TDAHs, como que eu, como empresa, acolho e forneço uma melhor condição de trabalho, e aí eu estou falando cada líder no seu time, podendo proporcionar isso, mas como que eu escuto e como que eu entendo e o que que eu posso falar e o que eu não devo falar quando eu me refiro a pessoas dessas populações mais específicas. Então, esse conjunto de práticas a gente tem aqui. No plano de saúde. No plano de saúde é mais específico ainda. Dependendo da população, a gente precisa de atendimentos médicos específicos e existe ainda muito preconceito, muita discriminação no ambiente de saúde. E muito despreparo e muito problema de estrutura. Esses dias eu tive, Jorge, falando com um pessoal da ANS, né, e dizendo assim, gente, fiz uma pesquisa recentemente e descobri que tem hospitais no Brasil, não são poucos, sem acessibilidade. Isso me chocou bastante. Como que um hospital não está preparado para receber uma cadeira de roda? Eu fiquei pensando. E aí ele virou para mim, né, o menino lá da ANS, e disse assim, a gente tem hospital que não tem médico, você tá apavorada que não tem acessibilidade? Aí eu assim, pois é, a gente acaba ficando numa bolha, porque o plano de saúde é privado, né? Eu me relaciono com hospitais privados. E é óbvio que uma empresa privada, ela fecha a empresa. Se você não tem alvará para funcionar, se você não tem as condições mínimas de acessibilidade, você fecha. Mas o hospital público, independente se ele está na melhor condição ou não, se ele não estiver ali, eu não atendo a população. Então, nós temos questões no Brasil que são muito estruturantes e que precisam ser tratadas com bastante seriedade. O que que a gente está fazendo? Moldando o plano dentro daquilo que nós podemos fazer para dar uma alternativa para aquilo que, de repente, eu não consiga transformar a nível de Brasil. Então, se eu tenho um cadeirante que não tem acesso, ou pode não ter acesso ao hospital da região dele, ele tem que ter uma ambulância fria dentro do plano. Vou atender a domicílio. O que eu não posso é não dar a oportunidade ou a chance dele chegar a tempo num atendimento por conta de uma condição que eu deveria ter observado como plano de saúde. Então, a gente está começando uma ação bastante importante em termos de recadastramento e sempre voluntário, em que a pessoa manifesta de maneira voluntária desde o gênero até condições específicas e necessidades que ela teria de um atendimento mais customizado e adequado à realidade dela. À medida que ela responde isso, eu tenho toda uma esteira diferenciada de atendimento e priorizada, e eu já fazia isso para os pacientes com doenças crônicas, agora eu estou fazendo para os pacientes com necessidades específicas. Mas a gente está revendo e fazendo os cálculos atuariais para entender a dimensão desse público e para saber como que eu coloco um atendimento que realmente resolva o problema dele, a exemplo desse a domicílio, na condição que ele está. Então, não adianta eu atender uma criança neurodivergente, autista, naquele hospital, com um monte de gente gritando, com aquele barulho, eu tenho que ter uma sala multissensorial. E isso não é difícil de fazer. Se os aeroportos fizeram salas desse tipo para a pessoa ficar 3 horas, você imagina você ficar tomando soro no hospital e você não ter uma sala que te deixe em paz. Imagina o quanto que uma crise de ansiedade atrapalha o efeito de uma medicação numa situação como essa. E imagina o trabalho que eu tenho, inclusive do ponto de vista de saúde sanitária, de fazer, por exemplo, determinados atendimentos a domicílio. Eu teria que ter um home care, uma outra questão. Então, nós estamos evoluindo para situações e que façam que a gente atenda as pessoas dentro daquilo que elas precisam com a melhor qualidade. Somos, até onde eu sei, tá? O primeiro plano de saúde a evoluir nessa temática. Inclusive, eu estarei em Curitiba agora, dia 8, para falar disso, num evento bastante importante sobre a saúde pública, a saúde privada e o que que a gente pode fazer para melhorar a saúde no Brasil, para levar mais humanidade nesse atendimento. Então, eu trouxe aqui 2 parâmetros, mas os funcionários que presenciam isso, e aí para fechar essa parte da SIM, eles se encantam com a empresa. Eu tenho orgulho
de fazer parte de uma empresa que verdadeiramente dedica horas em estudos para fazer algo que transforme a realidade das pessoas em momentos mais favoráveis, que elas tenham mais vontade de viver, que elas busquem fazer a saúde preventiva, porque elas querem realmente viver melhor e mais tempo, que elas não olhem para um hospital como, cara, agora eu vou, não sei nem se eu saio, né? Eu tenho medo de pegar alguma coisa pior no hospital, mas que elas entendam que essa situação, se necessário for remediar mesmo, eu estarei bem cuidado, bem atendido, no momento em que eu me sinto frágil e inseguro. Então, e aí eu vejo que eles naturalmente atendem encantados para falar desse tema, os beneficiários, entendeu? Uhum. Fantástico. Estamos chegando ao nosso final aqui da nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouco para quem está nos ouvindo, que são gestores de carteiras de saúde, de planos de saúde, eventualmente até de empresas. Quais são alguns dos principais aprendizados que você teve ao longo da sua carreira que você poderia passar para eles? Maravilha. Vamos lá, então. Na saúde, primeiro que o que a gente percebe, o que a gente conhece, é muito pequeno perto do que existe no mundo. Eu presenciei isso recentemente, inclusive não foi só dentro do plano, eu tive uma experiência também dentro do banco, quando a gente lançou no Banco do Brasil uma solução para atendimento de cadeirante, no autoatendimento do banco. A gente queria que os cadeirantes tivessem a mesma experiência de um cliente que não usa cadeira de rodas no autoatendimento. E aí o cadeirante chegou para mim e disse assim: "Nossa, mas vocês mudaram o teclado, deixaram o teclado mais baixo para a cadeira de rodas, mas o botão onde a gente aperta continuou sendo na tela". Você vê que coisa simples. Então, só que é aquela tela que eu tenho que apertar e eu continuo sem alcançar. Depois vocês melhoraram isso, mas não perceberam que a tela tem uma inclinação, que eu sentado aqui embaixo eu não enxergo. Então, ainda que o botão seja aqui embaixo, eu não tenho a visibilidade da tela e qualquer pessoa que vem atrás de mim enxerga melhor do que eu e pode inclusive capturar senhas e tal, experiência do cliente. E tem mais um detalhe, a lâmpada que vocês colocam para iluminar a máquina de atendimento, ela também fica numa posição em que o reflexo que bate na tela, ele impede que a gente enxergue. Eu acho que seria interessante vocês testarem a solução sentados numa cadeira para ter a mesma experiência da altura que eu estou. E eu disse: "Gente, é verdade, né, como é que a gente lá atrás não fez esse teste ou não chamou um cliente? Como é que a gente deduz, né, como é que funciona?". E aí no final, ele disse assim, tem mais um detalhe, por usar muito a cadeira de roda, eu não tenho as digitais, elas são gastas pelo rodízio da cadeira. Então, digital para mim também não é uma solução que funciona. Aí eu pensei: "Nossa, tudo que nós pensamos até hoje, tudo que nós achamos que estavam melhorando para essa população, na verdade não tinha eficácia". Quando o banco chegou e reuniu esses clientes para dizer o que precisaria melhorar, e aí veio esse relato, aí a gente acertou de primeira. Então você vê, que falta a gente escutar as pessoas, falta a gente sair e ir até elas para entender o que é a realidade delas. E eu fiz uma apresentação ano passado no Congresso Internacional de Saúde da Unidas, lá em Salvador, e levei alguns números sobre o atendimento para pretos e pardos, sobre o atendimento para neurodivergentes e sobre as melhores práticas mundiais. E lá eles têm um teste, né, nos Estados Unidos isso, eles têm um teste que eles fazem de treinamento dos enfermeiros, em que eles colocam bonecos em todas as situações e com indicadores. Por exemplo, você está recebendo um paciente em cadeira de rodas. Então, eles colocam o boneco com o peso de um cadeirante, com sensores que, se de repente você pegar ele de qualquer jeito, ou de um jeito que é um boneco, afinal de contas, a pessoa, né? Às vezes leva um tempo para internalizar que é um paciente, ele apita e começa a dizer assim: olha só, aqui você, né, prendeu a perna nesse pé da cadeira, aqui você não encaixou direito, aqui o paciente não está bem sentado. Mas para as pessoas vivenciarem todos esses detalhes antes que elas tenham que fazer esse experimento com o paciente numa situação de urgência. Então, eles simulam, por exemplo, um paciente que está infartando e que precisa ser socorrido numa determinada velocidade, o tempo que o hospital leva para liberar um leito, o trajeto da cadeira de rodas até a chegada dessa sala de recuperação, e aí eles fazem tudo isso e começam a anotar todos os erros. E
O objetivo é fazer uma experimentação prévia mesmo, para mapear os erros e para poder fazer o desenvolvimento dessas competências com base nos erros identificados, para que as pessoas ganhem excelência naquela proposição. E esse tem sido o treinamento mais efetivo, ou seja, quando eu vou para a prática. Por isso que quando eu digo lá, nós estamos numa situação muito melhor no Banco do Brasil. Imagina eu criar um software com IA para trazer uma solução. Se eu errar, eu vou perder dinheiro só, tempo, só isso. Uhum. Mas eu errando rápido e refazendo rápido e chegando no meu nível de efetividade, ou seja, realmente entregando valor, olha o que eu ganho exponencialmente daí para frente, né? Eu fico pensando assim, se a gente tivesse descoberto uma forma de atender clientes cadeirantes há muitos e muitos anos atrás, quantos outros clientes não teriam tido uma melhor qualidade de vida? Obviamente agora, até para liberar um novo aparelho celular, para poder sair de casa. E aí hoje a gente olha para um negócio como esse lá na Sim, por exemplo, no plano de saúde, eu digo assim: "Ah, eu não tenho que olhar só se o hospital tem acessibilidade, eu tenho que olhar se a malha de veículos públicos tem acessibilidade. Porque se esse cliente for pegar um ônibus para chegar no hospital e o ônibus não tiver acessibilidade, o que que eu faço? Se ele não tiver um Uber adaptado para colocar a cadeira dele, o que que eu faço? Então, em alguns casos, só a minha ambulância mesmo chegando lá que vai resolver. Em outros casos, talvez eu possa ser um grande propulsor dessa mudança e fazer o pagamento. Eu faço o pagamento do seu transporte, seja ele qual for adaptado, eu pago, remunero esse motorista ou eu ressarço esse serviço para que você tenha a sua melhor qualidade e eu começo inclusive a incentivar que profissionais com essa pegada de diversidade e inclusão também entrem em alguns mercados e façam a diferença nessa caminhada. Fernanda, tenho certeza que você teria diversos outros exemplos e dicas para a nossa audiência. Queria te agradecer muitíssimo pelo seu tempo. Foi muito boa a nossa conversa. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigada, gostei bastante. Conte comigo em outras oportunidades.